Fala pessoas, vivemos tempos difíceis, né? Tempos duros, a humanidade sangra, sofre nesse momento. No momento onde eu gravo esse vídeo, está acontecendo esse conflito entre Israel contra o grupo terrorista, o Hamas, e outros grupos terroristas também. E acontece também outros conflitos no mundo, né? Ainda nesse momento existe ainda esse conflito entre Rússia e Ucrânia, além de outros conflitos em outras regiões e outras partes do mundo que nós não falamos tanto mais, que não aparecem tanto na mídia, mas existe esse clima, esse ambiente conflituoso, violento em muitas partes do mundo, inclusive até aqui no próprio Brasil. Sem dúvida, essas grandes guerras que nós vemos no Oriente Médio atualmente é o que mais nos abala, porque nós vemos essa guerra de narrativas, né, onde você tem que ser de um lado ou de outro, e vemos, na verdade, um grande número de pessoas, de inocentes, morrendo, ou até de militares ali que estão a serviço do seu país ou da sua ideia, enfim, lutando e morrendo várias. Cada dia você olha ali o número de pessoas que já morreram, foram sequestradas ou foram violentamente assassinadas, e sem contar as destruições ali naquele país, materiais, tudo isso abala as pessoas, isso nos abala também, isso mexe com o nosso emocional. E eu fiquei pensando, e pensei que talvez você também pensasse isso. Como cristão, o que é que eu posso fazer? Como cristão, qual é talvez até o sentimento que vem, que nasça assim dentro de mim, aquilo que brote em primeiro lugar, quando eu vejo essas imagens, quando eu vejo conflitos, quando eu vejo atrocidades sendo feitas em crianças, em pessoas inocentes, mundo afora. O que você sente? O que vem primeiro aí na sua cabeça? Você tem vontade de fazer alguma coisa? E aí eu quis trazer para vocês alguns modelos de santos, né? 3 modelos de santos que me marcaram, o qual a vida me fala bastante. Como cristão me ensina muita coisa, inclusive eles viveram experiências de guerra em diferentes momentos da vida deles, e eu queria trazer um pouquinho isso para você. Mas antes, né, queria convidar você a curtir aqui esse conteúdo, a se inscrever aqui caso você não seja inscrito, porque isso vai ajudar esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Se você assistir e não fizer isso, ou não comentar, não dizer nada, o YouTube vai entender que esse conteúdo não é necessário que ele chegue em outras pessoas, e aí ele não vai espalhar, ele não vai por conta dele mesmo enviar para outras pessoas, e aí eu preciso de você, que você se engaje de alguma forma aqui, tá bom? Então nós sabemos que a igreja, ela autoriza nações, pessoas como eu e você, a vivermos a autodefesa, a defender a nossa terra, a defender a nossa família, a defender sobretudo as pessoas. E às vezes casos de guerra são inevitáveis, né? Onde infelizmente o diálogo é feito, mas as coisas não avançam, e infelizmente se faz necessário. É difícil julgar quando realmente foi necessário, não foi, as notícias são um pouco truncadas, né? Mas você, como pessoa, para que você olha, com o que você se importa mais? Com as notícias, com quem tem razão ou com as pessoas? E é muito difícil olhar lugares em estado de guerra, ver a situação do mundo hoje, talvez até ali próximo a você, realidades que você tem que viver por conta da violência, coisas que você tem que mudar na sua vida por conta da violência urbana também, que nós vivemos no Brasil. São coisas terríveis. Mas desse lugar também terrível, desse lugar onde abunda ali a maldade, o pecado, também pode superabundar a graça, também podem nascer testemunhos, palavras, atos que vão edificar a todos e que podem mudar até o curso das coisas, ou pelo menos mudar o curso na vida de muitas pessoas. Primeiro a gente tem que entender que o homem não nasce bom, como disse Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo suíço. O homem nasce bom, ele disse assim, né? E o meio ele vai corrompendo a pessoa. Claro que o meio ele colabora para isso, mas nós como cristãos acreditamos que existe um pecado original e nós somos tendenciosos e o nosso instinto nos leva a resolver os nossos conflitos ali, ó, no embate, né? Trazendo justiça, fazendo justiça para os outros também com a maior boa intenção, mas ou usando já do corpo, da força, ou usando dos meios intelectuais que eu tenho para partir para o embate, para humilhar e para vencer de alguma forma aquela pessoa violentamente. Eu gosto de uma história, quando eu morei no norte do Brasil, conheci uns frades franciscanos que moravam numa região, lá num território, né, indígena, eles contando a história da evangelização desse local muito bela, assim, resumindo, eles ajudaram os militares na época a fazerem contato com essas tribos, né, ali, que ainda não se havia, né, feito contato, e os franciscanos ajudavam nesse contato. Então esses frades alemães, na época, chegaram, 2 frades conseguiram entrar em uma das tribos ali na Amazônia, e
eles acolheram esses 2 frades, e os frades não sabiam a língua, então eles ficavam nos momentos de oração, eles rezavam com a Bíblia ou com o livro de oração deles, e isso chamou a atenção dos índios, que perguntaram para ele: o que vocês estão fazendo? Nós estamos rezando a paz, estamos rezando com o nosso livro da paz. Foi o que eles conseguiram explicar. E com o passar do tempo, eles conseguiram transmitir a fé para esses índios que escolheram aprender a paz que eles rezavam, e eles pararam de viver os conflitos, porque eram povos que viviam lutando com os outros para defender a sua terra, defender os animais ali, o local de caça de cada tribo. E sempre existia conflito, sempre existiam guerras. Até que um dia, conta a história, né, que uma tribo chegou para invadir essa outra tribo, e eles se colocaram de joelhos e se recusaram a lutar contra esse povo. Disseram: por que vocês não vão lutar? Né, o pessoal que estava invadindo. Nós aprendemos a paz. E aí chamaram os frades, e aquela tribo que estava invadindo disse que também queria aprender a paz, e aí começa um pouco a história de evangelização nessa região do Tumucumaque, acho que se diz assim, ali no norte do Brasil, fazendo fronteira já com Suriname. Isso para dizer para você que o que não é natural é a paz, né? A paz, ser ministro da paz em um lugar de conflito, em um lugar de guerra, é um lugar onde os nossos instintos aflorados querem justiça e partem para a luta e são capazes de matar, de fazer coisas terríveis. Pessoas que ministram a paz, pessoas que se voltam para o outro, que voltam seu olhar para aquela pessoa, para a dignidade daquela pessoa, que ela comungue com as minhas crenças ou não, que ela, enfim, mas se eu vejo ela num estado de sofrimento físico, emocional, espiritual, e eu posso colaborar, eu faço. É isso que Cristo viveu, foi o que Cristo viveu por nós quando morreu na cruz, quando ainda éramos pecadores e infiéis, não comulgávamos com Ele. É isso que esses santos também fizeram, por isso que eles, de alguma forma, sobressaíram. Então, o primeiro modelo que eu queria trazer para vocês é de São Maximiliano Kolbe, muito conhecido, né, sobretudo esse grande ato que ele realizou no dia 14 de agosto de 1941, naquele famoso campo de concentração de Auschwitz, né, ali durante o governo nazista, assim, a opressão nazista contra os judeus, mas contra várias outras classes ali na Segunda Guerra Mundial. Ele, depois da fuga de um preso para punir, foi escolhido 10 presos ali em Auschwitz, e um desses presos, que deveria morrer de fome, era um pai de família, né, o Franciszek, assim, não sei nem se está certo esse nome, eu vou botar escrito aqui para você poder ler e procurar depois. E Maximiliano, ele levantou a mão e se disponibilizou, porque viu esse pai de família chorando: nossa, pobre da minha esposa, pobre dos meus filhos. E ele, nossa, levantou a mão e disse: eu me coloco à disposição para morrer no lugar desse homem. Foi aceito a proposta dele, e ele foi para esse lugar e ficou ali 14 dias com esses homens, e levou esses homens à oração, ao louvor. E no final de 14 dias, quando os soldados nazistas foram ver, ele e mais 3 presos estavam vivos ainda, e recebeu uma injeção letal para onde ele morreu. E segundo as testemunhas, ele rezou a Ave Maria, as últimas palavras dele foram Ave Maria. E é interessante ver um percurso, porque esse foi o grande momento, né, a grande oportunidade que ele teve de ofertar a sua vida. Mas é impressionante como desde jovem ele ofertava a sua vida. Quando ele era ainda seminarista, ele descobriu que tinha tuberculose que ele teve que lutar, né, e viver tudo ao longo de toda a sua vida, melhor dizendo. Ele era uma pessoa assim excepcional a nível intelectual. Ele não podia falar muito, não podia dar aulas, por exemplo, quando ele voltou para a Polônia, porque ele não conseguia falar muito por conta da tuberculose. Mas mesmo assim ele criou a Milícia da Imaculada, que até hoje existe, que é enorme. Hoje em dia tem rádios, uma forma de difundir a salvação em Jesus através de Nossa Senhora. Então ele criou uma obra, pediu a sua ordem, os franciscanos, para criar, e foi aceito. Logo depois ele criou uma revista, Os Cavaleiros de Maria, né, o Cavaleiro de Maria, onde ele queria difundir as ideias da Milícia da Imaculada. Depois, criando essa revista, ele ganhou, né, bens, um terreno na Polônia, e ele criou a Cidade de Maria, né, para poder acolher as pessoas. Acolheu vários judeus ali com a invasão nazista na Polônia, e até por isso que ele foi preso, né, foi essa a razão dele ser preso, primeira vez em 39, e depois, em 41, ele foi preso novamente. Criou a Cidade de Maria também em Nagasaki, no Japão. Depois voltou para a Polônia para poder cuidar da sua tuberculose. Mas essa Cidade de Maria, esse lugar de acolhimento que ele criou em Nagasaki,
foi super utilizado depois, né, de que Nagasaki foi atingida ali pela bomba atômica, acolheu muitas crianças, cuidou de muitas pessoas, ele não estava nem mais vivo, né, estava no céu intercedendo por isso tudo. Mas para dizer para você que Maximiliano, ele soube, em tempos difíceis, tempos de guerra, levar a salvação, levar a mensagem da salvação, levar a mensagem da salvação em Jesus Cristo através dessas inspirações. Ele deu uma resposta não armada, mas uma resposta que é própria daqueles que escutam a voz de Cristo, que é própria daqueles que olham para o crucificado, para Cristo que deu a vida e querem fazer a mesma coisa. Um outro modelo é São João Paulo II, né, o nosso patrono aqui, da nossa plataforma, dos nossos conteúdos. Ele que nasceu e que viveu na Segunda Guerra Mundial, nasceu em 1920 e pegou como jovem ali a Segunda Guerra Mundial, somente com seu pai, que chegou a falecer ali durante a guerra. E durante a guerra também ele correspondeu à sua vocação, disse sim à sua vocação sacerdotal, teve que trabalhar ali quebrando pedras, né? Numa pedreira, e disse que isso ensinou muito para ele o que quer dizer o trabalho duro. Depois, já quando ele era papa, né, falando para os trabalhadores, ele se lembrou desse tempo difícil da sua vida para poder não ser preso. Ele tinha que ter uma ocupação ali na ocupação nazista da Polônia, e sobretudo percebendo que os nazistas queriam destruir a cultura polonesa, ele não se juntou a alguns amigos, né, que foram para a revolta armada e que chegaram a falecer, mas ele se juntou a outros e criaram uma espécie de faculdade clandestina para poder trabalhar a literatura, fazer peças teatrais, fomentar a cultura polonesa, não deixar que essa cultura morresse. E depois, já como bispo, né, como depois arcebispo também, como cardeal ali na Polônia, ele lutou contra o regime comunista, que também foi super cruel. E já como papa, ali nos anos 80, com os seus diálogos com Gorbachev, interessante, alguns biógrafos de São João Paulo II dão a ele também, ele nunca se deu nessas honras e essa glória, mas nós sabemos, né, como ele foi influente para a queda desse comunismo ateu, para a queda do comunismo, do regime comunista, do Muro de Berlim ali em 89, porque ele lutava pela paz. Conversava com Gorbachev, que na época governava ali a União Soviética, pedia para que não se invadisse os outros países da Europa do Leste, e esse pedido para Gorbachev, esses diálogos, né, onde ele se submetia, ele conversava também com o presidente dos Estados Unidos na época, e enfim, e todo esse diálogo, todo esse trabalho que João Paulo II teve, não somente em relação ao regime comunista, mas as outras guerras ali que nasceram, Estados Unidos e Iraque em 91, outras guerras ali também na Europa do Leste. Ele sempre interveio e ele sempre foi até lá, né? No conflito no Haiti, ele foi até lá. No outro dia o conflito se acalmou. Na Nicarágua ele também se meteu nisso aí. Na África ele sempre estava lá, sempre procurava trazer a sua mensagem de paz e mostrar outro caminho, voltando os olhos das pessoas para a pessoa. E isso sempre resultou em frutos, né, em consequências boas, seja o conflito que parava mesmo, ou atos, né, assim, um cessar-fogo real que acontecia. Então, São João Paulo II foi esse homem presente, né, atento, primeiro como jovem, ali na Segunda Guerra Mundial, fazendo o que ele podia fazer, agindo, falando com seus amigos, depois com a sua influência de bispo, de padre, né, de bispo, de arcebispo, de cardeal, depois como papa, soube também com as palavras, soube também com a presença fomentar a paz, fomentar o amor, fomentar esse olhar sobre a pessoa e não sobre interesses assim, né, particulares, sobre um partidarismo, né, sobre ideias de uns ou de outros. E um outro grande modelo, uma grande santa, agora eu queria trazer para vocês, é Santa Madre Teresa de Calcutá, que ganhou o prêmio, né, Nobel da Paz, ganhou, enfim, ganhou na verdade muitos corações, colaborou com o encontro com Deus, com a salvação, com a dignidade de muitas pessoas, de forma muito particular na Índia, mas hoje com a sua congregação criada por ela no mundo inteiro. Ela, em 79, fundou, né, ali as Missionárias da Caridade no Líbano, e em 82 estourou, né, a guerra de Israel contra o Líbano, e ela foi para lá em agosto de 82 e encontrou um orfanato abandonado, né, ali as crianças especiais, muitas com deficiência física, abandonadas a elas mesmas, e ela logo se preocupou com elas, e tem um diálogo dela com o padre e com um alto funcionário ali que estava intermediando as coisas, um alto funcionário americano, e ela pedia para cuidar daquelas crianças, pedia um cessar-fogo para poder ela levar aquelas crianças para o lado mais seguro de Beirute. E ela pediu, né, isso era dia 13 de agosto,
ela queria esse cessar-fogo o mais rápido possível, no dia 15, ali que já era dia de Nossa Senhora da Assunção, ela pediu isso a Nossa Senhora, pedindo para eles, pediu a Nossa Senhora, e eles riram dela e disseram, não é possível, não é possível, e ela conseguiu, né? Conseguiu esse cessar-fogo. Maria deu para ela esse cessar-fogo ali no dia 15 de agosto, para poder ela fazer o transporte dessas crianças especiais para um outro lugar seguro. E em 1991, a Madre Teresa escreve ali em meio à guerra do Golfo, dos Estados Unidos com o Golfo, ela escreve para o presidente George W. Bush e também para o Saddam Hussein uma carta pedindo a paz, que vale a pena ler aqui para vocês, então acompanhem comigo. Diz assim: venho até vós com lágrimas nos olhos e com o amor de Deus no coração. Ambos têm argumentos para apresentar e um povo para cuidar. Ela reconhecia isso, ela soube chegar no coração deles. Mas primeiro, por favor, ouçam aquele que veio ao mundo para nos ensinar a paz. Deus nos criou para sermos amados pelo seu amor e não para sermos destruidores pelo nosso ódio. A curto prazo poderá haver vencedores e perdedores nesta guerra, que todos tememos, mas isso nunca justificará o sofrimento, a dor e a perda de vidas que as vossas armas irão causar. Venho até vós em nome de Deus, o Deus que todos amamos e compartilhamos, para implorar pelos inocentes, pelos pobres do mundo e por aqueles que se tornarão pobres por causa da guerra. São eles que mais sofrerão, porque não tem como escapar. Imploro de joelhos por eles. Que nós percebemos alguém que tem um coração no coração da humanidade, alguém que sofre com o outro, alguém que tem empatia, alguém que tem compaixão, alguém que compromete a sua vida com aqueles que mais sofrem, com aqueles que talvez, como eu disse no início, não vão compartilhar nunca a sua fé, a fé que ela compartilha por Jesus, por exemplo, mas que são pessoas, são amados pelo Deus que nós amamos, são amados e foram alcançados pela salvação que o nosso Deus derramou. Eu termino esse vídeo fazendo essa reflexão com você, comigo e com você. Qual é a nossa luta? Né? Com o que nós nos preocupamos mais? O que nos empolga mais? As ideias, os argumentos de um ou de outro? Ou as pessoas? Ou as pessoas, o que mais puxa, tira as nossas energias? O se consumir pelos outros, ou querer o bem comum das pessoas, ou defender ideias, lutar por ideias. Aí onde você está hoje, onde eu estou hoje, precisamos entender como agir, como fazer de verdade essa nossa fé, aquilo que arde dentro de nós, aquilo que é o modelo de Cristo, aquilo que é o modelo também desses santos que eu apresentei para você, ecoar, realmente trazerem vida e trazerem algo de bom para onde nós vivemos, para o mundo que está em um verdadeiro conflito, se lembrando que o que é excepcional é a paz, e nós temos essa capacidade também de viver a paz ali onde nós estamos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva, compartilhe, baixe esse conteúdo, envie para outras pessoas. E até o nosso próximo conteúdo. Deus te abençoe.